Carol, bom dia, seja bem-vinda a mais um dia aqui, a mais uma terça-feira conosco. E o que temos para hoje? Bom dia, Tony, bom dia, Jean, bom dia a todos. Hoje, bom, a gente já tá todo mundo, acho que cansado de falar do Dia das Mulheres, mas é um mês pra gente conscientizar sobre algumas coisas. E eu trouxe informações sobre isso, acho que pra gente pensar um pouquinho. Mais do que comemorar, óbvio que a gente já tem que comemorar os nossos avanços, os passos que a gente deu, mas a gente ainda tem algumas coisas pra pensar. E aí eu começo fazendo uma pergunta pra vocês. Vocês acham que há diferença entre o cérebro dos homens e das mulheres? Acho que as mulheres são muito mais evoluídas, né? Tanto é que tem aquela história, né? Que mulher consegue fazer muito mais coisas do que o homem, né? Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, né? Então, gente, e se eu disser pra vocês que isso é treino? Não? É treino? É treino. Por que o que eu penso, assim, que o homem ele é muito mais propenso a virar, a ser o crianção pelo resto da vida, brincar com tudo. E a mulher, eu penso que traz uma responsabilidade diferente. Não sei se tem a ver. Tem a ver, mas tem a ver com essa questão que a gente estava falando, né? Desde muito pequeno, a gente faz diferença entre os gêneros, entre o que a gente espera do menino e o que a gente espera da menina. Então, assim, realmente tem alguns exames de imagem que a gente observa, que, por exemplo, o corpo caloso, que é a região que faz a troca entre os hemisférios, né? Então, a gente tem... O cérebro, ele é formado por duas, vamos dizer assim, duas metades, como se fosse uma noz. Né? E aí, o que liga uma parte na outra é esse corpo caloso. É ali que tem a comunicação. O da mulher parece que é muito mais denso. Mas a gente entende que isso pode ser produto de uma relação muito mais relacionada com essa questão da brincadeira, do desenvolvimento, do social, do que você espera de uma menina e do que você espera de um menino. Outro dia eu até brinquei aqui, eu expliquei que que menino é muito mais legal, né? Menino ganha carrinho, menino ganha foguete, menina ganha boneca, menina ganha uma máquina de lavar roupa, né? Ah, não, né? Não dá. E aí o que a gente pensa quando eu tô falando dessas coisas de forma assim, bem leve, mas assim, pra gente pensar mesmo. Pensa um pouquinho comigo. A máquina de lavar roupa, ou o bebezinho, ou a panelinha. O que eu tô ensinando pra menina? Você já está estimulando o seu futuro, né? Exatamente. Né? E aí a gente tá treinando assim. E menina é um barato, né? A menininha tá lá fazendo comidinha, aí a mãe pega e fala assim, o neném tá chorando. Vai lá vai ensinando ela como vai ser a fase adulta. Exatamente, você vai treinando. Só que aí você já começa a fazer essa criança ficar ligada, eu estou cozinhando e o bebê está chorando. Então, eu tenho que estar atenta a duas coisas. Eu tenho que conseguir prestar atenção em duas coisas. Né? Pro menino, não. Eu dou o carrinho pro menino, o menino vai lá, e anda com o carrinho. E sai no mundo da lua, né? Exatamente, né? E deixa esse menino lá no carrinho. É outro momento. Então vai apostar corrida. Então o menino tem essa coisa da competição muito mais forte. O menino, ele desde muito cedo, é permitido para ele que ele se expresse, que ele demonstre agressividade. Aí, menina não, menina é assim, gente, isso não é coisa de mocinha, né? Menina não fala alto desse jeito, menina não gesticula assim. Né? Então a gente fica esperando que a menina tenha um padrão de comportamento e o menino outro. E aí a sociedade, ela vai modelando isso. Mas não parte um pouco das crianças também? Tipo, da menina querer uma boneca, querer um brinquedinho de cozinha, essas coisas? Ou é uma coisa que já tá enraizada mesmo? Pensa comigo, quando a gente vai... Desde pequenininha, eu lembro da minha filha, quando eu fui fazer o quarto da minha filha. Né? Eu não queria lilás nem rosa. E só tem lilás e rosa, gente. Sim. Quer fugir do óbvio, mas não... Não tinha como. Eu fui pedir pra uma pessoa fazer, sabe assim... fazer especialmente pra mim, e não tinha. E aí eu achei um lilás com azul e pedi pra fazer lilás com azul. E a moça falou assim, mas não é menina? Falei, sim, qual o problema? Né? Tem o lilás, tem o azul clarinho, qual o problema? Mas vai por azul? É menina. Sabe? Então assim, começa muito cedo. Antes mesmo de nascer, já começa. Né? Aí a menina nasce e você fica esperando assim. A menina, o que falam? Menina é mais calminha, menina dá menos trabalho. Quer dizer, você espera já isso. Então você vai modelando a partir de reforço, né? Seja ele verbal no sentido de, que linda, isso mesmo, faça assim, se comporte de tal maneira
Ou muitas vezes a gente também reforça, né? Ou reforça não, a gente pune alguns comportamentos. A gente critica. Nossa, mas você está fazendo assim, né? Menina não faz assim. Ou menino a mesma coisa. Né? Quantas vezes a gente pega o menino e fala assim pro menino: para, isso não é coisa de isso não é coisa de menino. Sim. Né? Ai, menino não chora. Quantas vezes a gente faz isso? Então a gente vai trabalhando, né? Jogos é muito interessante. Para os meninos a gente gosta, tem aquele Tetris que você vai encaixando uma pecinha na outra. Sim. O Tetris, ele trabalha uma habilidade visoespacial e visoconstrutiva assim, fantástica. Né? Então o menino, ele é estimulado a fazer isso, o que vai acontecer com a menina? Ela não vai desenvolver esse tipo de habilidade. Então a gente estimula a menina a cuidar, a ler o outro emocionalmente. E o menino? A gente estimula o menino a lutar pelas coisas, a se expressar, né? E é muito no automático, né? Às vezes a gente faz sem perceber, então, né? Os pais, principalmente. Sim, e eu acho que não são só os pais, né? Eu acho que a sociedade si, como um todo, é o que eu falei, né? Eu quis mudar o quarto e não podia mudar o quarto. Então, assim, você já fica meio engessadinho, né? Aí você vai e compra para uma menina, sei lá, ao invés de você comprar uma bicicleta rosa, você vai lá e compra, eu não sei como chama hoje, uma bicicleta de cross, alguma coisa assim, né? Uma mountain bike preta e verde. Mas, gente, é pra uma menina, você vai dar uma mountain bike? Porque você não vai dar uma bicicleta com cestinha, com... Entendeu? Percebe como a gente vai tolhendo e vai modelando, né? Quer ver outro exemplo bobo? TPM. A gente fala assim, ai, mulher tá de TPM. Ih, mulher na TPM é difícil, viu? Fica temperamental. Sim. Né? Mas ninguém fala, nossa, a mulher quando tá no período de ovulação, gente, como ela fica mais rápida, mais ágil, como ela tá mais alegre, mais eufórica, né? É uma tendência a olhar para o que dá errado, para o que não funciona. Mas isso não é só para mulher, isso é para a sociedade. Nós, como um todo, olhamos, temos uma tendência de olhar para o que não funciona, para o que dá errado. O trânsito, quando tá caótico, você reclama. Quando ele tá tudo de boa, fluindo, ninguém fala, ninguém elogia. Nossa, como o trânsito tá bom hoje. Exatamente. Né? É assim, como tá o trânsito na Avenida do Estado? Se tá péssimo, nossa, tem tantos quilômetros de congestionamento, porque tem um acidente. Aí dá 5 minutos de... Né? Dá o que falar. Agora o trânsito tá bom. Não, o trânsito aqui tá fluindo normalmente. Vamos para... Pula pra próxima. Né? Ainda que quando vocês estão bravas, tem como colocar desculpa na TPM, né? Pois é. E eu acho que às vezes a gente põe muita culpa em muita coisa. Não é que não tem alteração. O hormônio realmente causa alterações. Mas eu acho que muitas vezes a gente imputa um peso muito grande aos hormônios, às diferenças biológicas. Então, o que eu estou dizendo não é que não existe diferença alguma, tá? Porque a gente sabe que tem uma diferença de tamanho e tal. Mas o que eu estou querendo dizer é o quanto essa diferença de fato é significativa. O quanto ela de fato pesa. Ou o quanto a sociedade é responsável por essas mudanças que a gente tenta atribuir à parte biológica, né? Aí eu deixo até para quem lê em inglês, tem um livro da Ripon que chama The Gendered Brain, que é o cérebro sexista. E é bem legal, bem interessante. E aí, falando do cérebro sexista, dá a impressão que o cérebro, ele é dividido, né? De homem e de mulher. Não, ela vem com essa ideia de que o cérebro, ele é treinado, ele é exercitado para ter diferença. Ele se adapta, então, a... Sim, lembra da neuroplasticidade? Que quando eu tenho um AVC, quando eu tenho algum problema no cérebro, a gente não faz uma estimulação e a pessoa vai, por exemplo, perder o movimento. Aí vai fazendo atividade, e muitas vezes a pessoa volta a ter uma parte do movimento, né? Recupera. É a mesma coisa. Quando eu estimulo uma parte do meu cérebro, ela tende a se desenvolver, né? A hipertrofiar, vamos dizer assim. Exatamente, Gia. Você viu? Interessante, né? Muito interessante. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Alguém tem alguma pergunta?
Eu tô tentando brigar com a máquina aqui, que o meu sistema hoje tá doido, Carol. Então eu tô sem WhatsApp, sem rede social, tô sem nada. Se alguém mandou algo perguntando pra Carol, me perdoa que o sistema hoje aqui tá difícil. Hoje não vai, né? Mas assim, tem certas... como eu disse, eu não tô aqui pra negar. Então vamos deixar bem claro isso pra gente finalizar. Não estou negando que haja diferenças, né? Tanto que a gente percebe que tem doenças que afetam mais o homem, tem doenças que afetam mais a mulher tem uma tendência a viver mais que o homem, por N fatores. Então, assim, eu não tô aqui para falar, não, somos todos iguais. Não é isso. Eu só tô aqui pra gente pensar um pouquinho. Quanto a gente está pondo de peso no biológico e será que a gente precisa colocar esse peso todo? E quantas vezes essas diferenças biológicas foram utilizadas para nos podar, para nos cercear? Então, por exemplo, a gente demorou muito para ter uma astronauta, né? Porque a gente entendia que, nossa, como é que uma mulher de TPM vai ficar dentro de uma espaçonave sem poder sair daquele mundo. Exatamente. Quem ela vai matar? Né? E não é tão assim. É que eu acho também que o debate ele acaba sendo cerceado porque tem muita gente que quer aproveitar do debate para a tal da lacração que diz hoje em dia. Se a gente pudesse conversar e cada um dar a sua opinião sem querer um sobressair com o outro, em cima do outro, eu acho que os debates seriam mais satisfatórios, teria mais êxito. Porque hoje em dia cada um quer expor a sua opinião e a sua opinião já é verdadeira para ele. E ele quer que a outra pessoa entenda como verdadeira e ela aceite, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais conversas, é claro. Sim. Tem a questão de mulher, né? A gente percebe que tem muito preconceito, ainda aquele preconceito às vezes enraizado que a gente nem percebe, que é trazido igual a situação que você falou. Às vezes a gente nem percebe que a gente tá estipulando o que mulher vai fazer e o que o homem vai fazer desde pequeno. Exatamente. Sem perceber, porque é uma coisa que vem vindo. Mas eu acho que o debate é muito difícil, né? Que hoje em dia é muito caloroso, né? Você não pode falar mais nada. As pessoas têm medo de falar e de expor uma opinião, porque ela não sabe se aquilo vai ser considerado, por exemplo, no homem, machista ou não. Sim. Porque às vezes eu não sei realmente se o meu pensamento, se o que eu pensei é machista ou não. Às vezes eu converso muito com a minha esposa, que daí a gente tem uma troca de ideia para tentar entender isso, mas ainda assim é difícil, né? Nós tivemos aqui a participação da Elisângela, parece que agora o WhatsApp voltou a funcionar. Ela mandou aqui, bom dia, Carol. Ela falou que um Papai Noel estava dando brinquedos e a filha dela pediu uma bola. E daí o Papai Noel falou assim, bola para os meninos, boneca para as meninas. Pois é, percebe, né? Por que eu não posso ter bola? Por que eu não posso... Aí a gente fala assim, ai, menino brinca mais, menino gosta de correr, de jogar futebol, né? Gente, não é isso, a gente vai treinando. E o que o Jean estava falando é super importante, porque assim, hoje nós temos muito especialista em nada, né? Então todos somos especialistas, mas não somos especialistas em nada. Especialistas de redes sociais. Começa a guerra, todo mundo sabe o que está acontecendo, tem alguma opinião para falar, daí passa a guerra, daí estão falando de outra coisa. E eu acho que ter opinião é importante, né? Assim, ter argumento, acolher o argumento do outro, ouvir. Mas também é importante a gente aceitar que nem sempre a gente sabe. E que quando a gente está ouvindo a opinião de um especialista, né, a gente tem que ponderar, tem que parar para pensar. Se eu não concordo com o que aquele especialista está dizendo, eu tenho que procurar, né, dentro de teorias ou mesmo de estudos científicos, algo que valide o meu ponto de vista. Não é simplesmente como é que chama quando a gente... cancelar, né? Na internet? Cancelar nas redes sociais. Não adianta sair cancelando ou sair criticando o outro. Né? Então vamos acolher mais... Você falou da sua esposa, que você conversa bastante com ela, fala as coisas com ela. Quando a gente conversa, tem essa liberdade de conversar, mesmo que eu não saiba o que eu estou falando, o outro tem que entender que ninguém tem obrigação de saber. Então, se eu acho que você precisa aprender algo, explico. É só explicar, gente. É que na internet, hoje em dia, as pessoas já querem apontar o dedo, não querem explicar. Qual que é o discurso? Isso aí você devia ter aprendido, você deveria ter ido atrás antes de falar. E daí, lógico, tem coisas e coisas. Tem gente que fala umas coisas que às vezes é imperdoável. Sim. Mesmo. Não tem como você defender. Mas tem muito essa de acusação, daí das pessoas quererem aproveitar o momento para subir em cima de um assunto e
e também ter o seu momento de aparecer. É complicado. É complicado. Jean, o que eu deixo de dica, porque você também fica muito na rede social, né? E para as pessoas que ficam na rede social, o Tony eu não sei. O Tony fica muito em rede social? Eu sou mais um pouquinho reservado. Eu fico, mas eu piso muito em ovos. Eu não... Então, mas quando alguém trouxer para vocês assim, vocês passaram tal informação, veicularam tal informação e tá errado, que não sei o quê. É só trazer. Olha, gente, a gente recebeu uma informação assim, assim, assado. Não é... Talvez não seja da forma como a gente colocou. A gente pede desculpa, mas era assim que a gente compreendia. Acabou. Né? Porque a gente é responsável pelo que a gente diz. Talvez também sejamos pelo que as pessoas entendam, porque a gente está comunicando, então a gente é o autor da comunicação. Mas tem muita gente também que às vezes tira aquela coisa de contexto e às vezes você quis dizer uma coisa e é interpretado como outra. De outra forma. Lógico, tem muitas vezes que cabe você conseguir ter o espaço de falar, gente, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu me expressei errado. É que tem muitas vezes também que você não tem essa oportunidade, porque se a coisa viralizou de uma certa forma que você já está no nível de cancelado, qualquer coisa que você dizer pode só piorar a situação. Com certeza. É muito complicado nos tempos atuais, né? Você abrir a Exatamente. boca e dar uma opinião ainda mais num assunto sério, né? Mas vale uma desculpa, né? Com Eu certeza. acho que sempre vale desculpa. Acho que é isso, gente. Carol, obrigada. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima... Daqui 15 dias. Isso. Até, eu olhei aqui, hoje, 29. Dia 29? Última Perfeito. semana do mês.